E voltando agora aqui com a economia, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirma que o governo estuda medidas para conter a pejotização. Volto com você, Denise Campos de Toledo. Quais são os impactos dessa medida para os trabalhadores e, claro, para as empresas também? Essa é uma questão antiga em discussão aqui no Brasil. Antiga, já chegou inclusive à Justiça, ao STF, que tem até aceitado essa pejotização maior, mas o ministro demonstrou duas preocupações, Tiago, e seria mais um plano na eventual vitória do presidente Lula à reeleição. Ele fala que os estudos estão sendo encaminhados porque ele percebe que há uma perda de arrecadação para a Previdência que tende a ficar mais deficitária com o aumento da pejotização, porque são menos trabalhadores contribuindo para a Previdência e há um envelhecimento da população que vai levar a esses déficits crescentes. Inclusive, já se fala da necessidade de uma nova reforma da Previdência, porque tem isso, diminuir o número de contribuintes proporcionalmente aos que começam a receber aposentadorias e pensões. E, por outro lado, ele falou que a pejotização muitas vezes disfarça aqueles trabalhadores que exercem uma atividade como se fossem empregados mesmo. Ele falou que é diferente de uma empresa que tem uma parcela de PJs, de empresas contratadas, que aí seriam terceirizados, prestadores de serviço apenas, e aquelas que podem ter 80% da mão de obra como PJ. Ele falou, nesse caso, seria uma forma de driblar toda essa situação. Então, poderia haver a cobrança de uma taxa previdenciária que seria um benefício tanto para os trabalhadores como para a Previdência. Então, não seria uma punição efetiva para as empresas, mas ele quer rever essa situação. Ele também lembra que o déficit previdenciário, de modo geral, tem a ver com a situação dos militares, tem a ver também com super salários de servidores. E eu queria só colocar aqui um quadro que nós temos do custo de contratação formal, que é um dos fatores que levam principalmente a pejotização aos MEIs. Você vê, tem o contratante, a empresa paga de fundo de garantia 8% a mais sobre o salário bruto, a provisão 13º salário dá 8,33% ao mês, provisão de férias mais um terço constitucional dá mais de 11% ao mês, e INSS patronal é cerca de 20% sobre a folha, seguro acidente de trabalho vai de 1% a 3% do salário bruto, e o sistema S, SESI, Senai, Sebrae, dependendo do ramo de atividade, se é indústria, se é o comércio, vai de 3,3% a 5,8%. Então, esses encargos, eles variam de 60% a 100% acima do salário bruto pago. Então, as empresas já têm que arcar com os impostos, a carga tributária, tudo que se refere ao custo Brasil e aí mais esse custo de contratação. Então, é por isso que a gente tem um aumento da pejotização. Talvez se houvesse uma revisão em relação a isso, inclusive nós chegamos a criticar alguns candidatos que falaram em acabar com a CLT, mas uma redução dos encargos seria importante para viabilizar a contratação formal. É justamente isso que eu ia te perguntar, porque muitos candidatos estão falando em acabar com a CLT ou amenizar o impacto na folha que as empresas têm, porque tem aquela história, né, que um funcionário que ganha 5, o patrão paga outros 5. Essa diferença, de 60% a 100%. Para o governo. Agora, existe um meio termo, Denise? Pode-se fazer um meio termo? Isso mexe com legislação ou não? Mexe com a legislação, é a revisão de alguns desses custos. Nós já tivemos na reforma trabalhista algumas mudanças. Então, você pode ver algumas coisas em relação ao seguro. Talvez o governo abrir mão, talvez a redução de alguns benefícios para determinados tipos de contratação que assegurassem a aposentadoria dos trabalhadores e alguns benefícios, porque a gente vê que na contratação formal, muitas vezes até por opção das empresas, tem vale transporte, alimentação, refeição, plano de saúde. Então, tudo isso acaba representando um custo maior para as empresas, inclusive na hora de demissão. Tem um custo muito maior do que esse, que é da contratação formal. Isso vai acabar sendo revisto para se evitar exatamente esse avanço da pejotização e dos MEIs. Se trata agora como se todo brasileiro, o trabalhador, fosse o empreendedor, que quisesse ser um microempreendedor individual ou ter alguma empresa através do Simples. Então, é isso que o ministro está propondo, uma revisão. Não acabar com a pejotização, mas proteger mais o trabalhador e o sistema previdenciário.